que confusãozinha, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí, vamos papear aí sobre isso, vamos tentar acordar aqui um esquema. Eu resolvi cancelar essa semana, né? Para a gente não atrasar muito o programa. A Brenda falou que vocês já estão preparando aí esse fundo do laranja e tal. Aí eu optei por dar essa aula teórica antes da apresentação. Agora, a apresentação, ela, essas do meio, assim, eu acho, na verdade, até meio um pouco desnecessário, porque eu acabo repetindo muito o que eu falo com vocês no cavalete, né? E é mais para apresentar também para os colegas, a pessoa tecer alguma observação ali e todos acompanharem o trabalho um do outro, talvez nesse aspecto ajuda. A mais importante mesmo, eu acho que é a final, porque junta todos os trabalhos, né? E aí dá para ter uma leitura mais ampla da pesquisa e uma orientação também para a sequência, né? Então, eu acho que eu não sei nem se eu vou dar essa apresentação do meio aí. A gente está mais ou menos no meio, né? Tem 2 trabalhos, vamos fazer mais 2. E não tem problema também a gente perder essa semana, porque a gente tem lastro aí de dezembro inteiro para repor. Então a gente fica um pouquinho, uma semaninha mais lá. Vamos entrar, eu acho que em dezembro, né? Que fecharia no final de novembro. A gente dá uma entradinha em dezembro, mas até Natal tem bastante tempo. É preferível deixar a poeira baixar lá na confusão lá da polícia, né? Para a gente poder não arriscar, né? Tem gente que mora por ali, passa por ali, é melhor não deixar a poeira baixar mesmo e esticar um pouquinho mais à frente. Mas para a gente não perder muito o pique e manter mais ou menos umas 3 semanas para cada trabalho, para dar tempo de fazer os estudos e desenvolver o trabalho direitinho, né? A gente já pegar essa parte da aula teórica, que é muito a sequência lógica ali do que a gente já estava vendo, né? Então, o que vocês acham? Vocês querem marcar essa. Lastro de tempo a gente tem, a gente pode até fazer essa apresentação na semana que vem, mas eu acho, na verdade, já até desnecessário. Mais jogo mesmo, assim, como resultado didático, né, o importante é a última, né, que aglutina todas as pesquisas, e aí a gente tem uma visão melhor da pesquisa plástica como um todo, né? O que vocês acham? Posso cancelar essa apresentação aí? Alguém faz questão? Alguém acha que é importante? O que vocês estão... Eu acho que pode cancelar, assim, pra gente já começar os próximos, né? Que é pra começar o de fundo laranja e depois o próprio, né? Acho que pode. Uhum. Não vejo tanta questão, não. Por mim, tudo bem também. Eu acho que faz sentido ser tudo no final junto. Juntaria tudo no final, tá? É o mais diferentão que eu não queria perder as 3 semanas, né, de lastro. É o último trabalho que é mais cromático, né, a ideia plástica fundamentada na cor. Esse do Rembrandt tem também seu aspecto de cor, né? Porque sobre o fundo laranja, vamos botar logo ele aqui. Quem está fazendo a análise da composição vai reparar que eu estou repetindo as mesmas referências. Depois isso vai ficar mais esclarecido no final, tá? Mas eu estou tentando fazer leituras diferenciadas em cada etapa dessa, né? A gente volta na mesma referência comentando outros aspectos, né? E no nosso caso aqui seria o estudo dos processos, né?
É claro que tudo que a gente está vendo lá na análise da composição cabe aqui também. Vocês podem aproveitar os estudos que vocês estão fazendo lá para desenvolver esse trabalho. É bom até que eles se cruzam, né? Tem o pensamento visual e o processo de construção formam uma unidade, né? O processo de construção está linkado com a ideia plástica do quadro, né? Então, as coisas meio que se misturam, né? E aí eu vou retomar esse trabalho aqui do Rembrandt, que a gente já viu lá. A gente, na verdade, já viu esse trabalho, né? Já deu uma comentada nele. Então, eu vou repetir algumas coisas, porque nem todo mundo está lá, né? Então, eu vou repetir algumas coisas, mas focando, sobretudo, no estudo dos processos. O fundo dele é esse cara daqui, tá? Um terra alaranjado, né? Que ele usa como ponto de partida. E sobre esse fundo, esse quadro não é inacabado, é um esboço, na verdade, está lá no site do museu comentando que é um esboço para uma composição mais completa, né? Porque justamente ele deixa ali várias áreas, assim, né? Com o fundo respirando, né? Mas o quadro está assinado, né? Aqui embaixo ele assinou, né? Tem um Rembrandtzinho aqui, né? De modo que esses caras não assinavam um esboço preparatório, é um quadro grande. Então, ele se deu satisfeito ali, se é um esboço, se é um estudo, ele se sentiu satisfeito com o resultado que ele chegou nesse estudo preparatório e sacramentou ali, assinando ali o negócio. Então, é uma boa referência, porque está avalizado lá por ele. E a gente pode resgatar aqui um pouco o processo. Ali na Holanda daquela época, onde o Rembrandt trabalhava, havia muito comércio, né? Então eles tinham acesso a muitos pigmentos. O pigmento do Rembrandt não é só os terras, ele usa os vermelhos de asa de inseto, ele tinha uma escala grande, até tinha disponível uma gama um pouco maior de pigmentos. Ainda não era século XIX, onde surgem esses pigmentos feitos por laboratório, então havia as cooperativas, né, que importavam esses pigmentos, que eram caros, né? Mas a lógica toda permanece ali seguindo essa pré-pintura aí com os terras e a aplicação posterior com o uso desses pigmentos mais luminosos e mais caros e mais vibrantes, né? Onde apontavam tudo com os terras, o Rembrandt gostava muito dessa mecânica aqui, ele não repete sempre, mas ele gostava muito desse processo de partir de um fundo laranja, e seguindo a lógica ali do que a gente viu no Tiziano, né? Laranja com preto dá o terra de Siena, né? Na aguadinha, né? Ele faz uma marcaçãozinha aqui, o desenho todo das figurinhas, aquela confusão toda é uma aguadinha de preto, né? E que ele vai desenhar, fazer a marcação geral da composição com essa aguada, com essa pré, em vez de botar com carvão, ele vinha com uma tinta bem diluída, né? Uma veladurazinha de preto para fazer essa marcação geral. Tanto que ele fez uma confusão ali, tem muitos elementos, ele fica lapidando ali as formas que ele vai montar logo numa primeira etapa, que seria mais ligada ao desenho. Mas é um barroco, né? Está buscando aquela autonomia entre as formas e o claro-escuro, e naquele esquema do Rembrandt de criar um fluxo de escuros que mais parece uma água que vai envolvendo todos os elementos. Então ele parte desde lá de cima, lá do cantinho, né? Ele vem no limite ali, na borda, né? Ele faz o preto nasce ali daquela região e vem descendo ali, escorrega para cá, suja ali as formas dele. Daqui a pouco achou um terra de Siena ali, já voltou com um pouquinho de laranja mesmo, né? Laranja, deu uma aguadinha de preto, voltou com o laranja. O resultado disso é um Siena, né? A mesma lógica lá do fundo Siena, só que no caso aqui é um fundo laranja. Qual é a diferença? Em termos de claro escuro, isso é a base do negócio, o principal, né? Em termos de claro escuro, ele consegue libertar o ritmo dos escuros por um lado, então os escuros fazem esse movimento aqui, vem aqui, vai, escorrega para as costas do cavaleiro, vai ali para a barriga, desce para cá, né?
Está querendo vir nessa diagonal aqui, achou uma arca aqui, volta ali até achar um triângulo escuro aqui que destaca tanto a perna do cavalo quanto a cabeça desse aqui, né? Ficam destacados sobre esse contexto escuro, elas ganham peso visual, porque ganham luminosidade, então ganham um destaque ali. Mas o fato é que, no o sentido geral, tem um aqui e tem um lá em cima, né? Então, ele vai, em termos do o fundo é laranja, o fundo está num cinza médio, ele cria um ritmo de escuros para um lado e de luz para o outro, né? A luz faz esse movimento aqui ascendente até encontrar aquele tom lá em cima, né? Então, esse é o movimento geral ali da estrutura da composição, né? Então, voltando, o laranja está num cinza médio, então, em termos de claro escuro, ele separa, ele abre a possibilidade de criar um ritmo de luz para um lado e de sombras para o outro, o que é muito bom para o Rembrandt, o mestre do claro escuro, e estava buscando justamente essas independências, né? Então a linha faz uma coisa, o claro escuro faz outra, o escuro faz outra e a luz faz outra, e a cor faz uma terceira, né? Quarta e quinta, porque são 3 cores primárias, né? Então a azulidão, a amarelidão e a vermelhidão, o vermelho, o azul e o amarelo podem criar ritmos separados dentro da estrutura da composição, e essa autonomia era muito apreciada ali pela pintura do barroco, né? Queria se libertar daquela linha de contorno muito evidente, muito marcada dos clássicos, criando esses ritmos alternados, esses ritmos separados dos elementos visuais, né? A metáfora que se faz são como se fossem vozes de um coral cantando cada uma frases musicais diferentes, né? Mas que no todo convergem para uma mesma melodia, né? Como um coral, né? E os barrocos estavam buscando essa autonomia. Em termos de processo, né, então a gente tem essa separação entre o ritmo da luz e sombra, mas o fundo sendo laranja, todo o processo sempre se encaminha na direção oposta e complementar ao ponto de partida, né? A gente viu isso, né? Sob o fundo do escuro, a ação compositiva principal é desenhar com as luzes, sob um fundo claro é desenhar com os escuros, e sobre um fundo de cinza médio, você liberta o claro escuro para ir para um lado ou para o outro, né? O laranja está num cinza médio, e em termos de cor, não. Em termos de cor, a gente vai sempre se encaminhar na direção do azul. Tudo que é aplicado em cima de um fundo alaranjado tende a funcionar como um frio azulado, tende a ser encaminhado na direção dos azuis. Então, como é que o Rembrandt vai desdobrar isso? Ora, a gente tem alguns caminhos, né? Vocês já viram isso, mesmo quem não está na análise da composição, já pegou isso com a Marta e com o Ricardo, né? Que é o balão de cor, as 3 possibilidades de dinâmica da cor, né? Eu tenho a dinâmica de Matisse, que é esse movimento aqui, né? De rodar em torno do círculo cromático, a dinâmica de saturação, que é misturar uma cor com a sua complementar, e a dinâmica de luminosidade, que é descer na direção do escuro ou subir na direção da luz, né? Ora, o Rembrandt, mestre do claro escuro, né? Então, evidentemente, vocês vão reparar isso, eu vou já logo chamar a atenção, uma das dinâmicas principais do Rembrandt é fazer isso aqui, sair do laranja e ir lá para cima para o branco, uma luz quente, achando uma luz quente, que é um amarelo com branco dá uma luz quente, e aí se ele sujar com um pouquinho de preto, ele começa a descer na direção dos azuis, que estão do outro lado. Ele sempre vai fazer uma passagem de quente e frio na luz mais alta e na escuridão mais profunda, porque esse movimento aqui ele também faz, né? Desce até o preto e volta, se sujar com um pouquinho de branco, dá um cinza frio azulado, fazendo esse movimento. Então, o Rembrandt explora muito essa dinâmica de luminosidade da cor, que é essa dinâmica que eu estou indicando aqui, né? Subir e descer na direção do branco e do preto é a dinâmica de luminosidade. E ele faz a passagem de quente e frio, sempre pode procurar em qualquer quadro do Rembrandt, vai ter no extremo da luz e no extremo da escuridão uma passagem entre o quente e o frio. O quente dele é o ponto de partida, é o fundo alaranjado mesmo, e o frio dele é o cinza frio e azulado, né? Vamos voltar lá, vamos dar uma conferida nisso. Como é que ele faz esse processo, né? Ele começou lá dando aquela aguadinha de preto, fazendo aquela marcação,
Se voltar com o próprio laranja do fundo, com a mesma cor, né, com a mesma tinta de laranja do fundo, o resultado vai ser um ciano como esse daqui, né? Agora, antes da gente continuar, vou revisar aqui mais uma vez, porque nesse caso aqui é importante, o que seria essa monocromia, esse desenhar em cima de um tom alaranjado, sem alterar o matiz, sem esfriar, porque sobre o fundo laranja tudo tende por frio, mas como é que ele faz? Se o preto e o branco interferem na cor, né? A gente viu isso antes, né? Ele esfriando as cores, como é que ele vai escurecer e clarear um laranja sem alterar o matiz, que seria o eixo principal ali de claro escuro na escala dos laranjas, né? Isso a gente já viu também, né? O laranja é a mistura do amarelo com o vermelho, tá? Se a gente decompor isso, né, separar isso daqui, a gente já tinha visto também que o amarelo não é possível escurecer o amarelo pura e simplesmente aplicando o preto, porque ele se transforma num terra verde. Você vai ter que sempre botar um pouquinho de vermelho nele, tá faltando um H aqui, né? Então, para escurecer um amarelo, eu preciso de preto mais vermelho, né? Aí eu escureço sem alterar o matiz do amarelo. E o vermelho não tem problema, eu posso tacar preto nele direto, que o preto não altera o matiz do vermelho, né? Então, para escurecer um laranja, eu tenho que fazer essa mistura aqui, né? Fazer essa composição, misturar esses caras aqui, que dá um preto, uma quantidade maior de preto com um pouquinho de vermelho, né? E para iluminar a mesma coisa ao contrário, o branco não interfere no amarelo, mas o branco interfere na cromaticidade do vermelho, esfriando esse vermelho, então eu tenho que botar um pouco de amarelo nesse branco para iluminar o vermelho sem alterar o matiz dele. Então, para iluminar um laranja, eu tenho que misturar esses caras aqui, ou seja, é um branco com um pouquinho de amarelo. A rigor é isso, tá? A monocromia, o movimento de claro escuro dos laranjas vai ser sempre não só o branco, porque ele vai dar um rosado, né, que já começa a esfriar, eu vou ter que botar sempre um pouquinho de amarelo, e na hora de escurecer, eu boto preto, mas boto um pouquinho de vermelho também. Por quê? Porque, na verdade, se eu pegar o preto puro e botar no laranja, eu tenho amarelo, vermelho e preto. Eu tenho as três primárias, eu tenho cena, né? Na verdade, eu degrado esse laranja, eu escureço ele, né? Mas eu degrado ele na direção do neutro, né? Então, para ele não neutralizar, para ele não ir na direção do sena, que é o neutro, né? Não, o neutro absoluto a gente sabe, para chegar ali no centro do balão de cor, né? A gente tem que botar um pouco de branco, né, nele, para ele chegar aqui, nesse ponto central, né? Teria que ser acrescentado o branco. O sena está aqui mais para baixo, né? Está aqui mais para a parte de baixo, ele escurece bastante a estrutura da composição, mas eu vou ter sempre que acrescentar, para não alterar, para não degradar, né, na verdade, o laranja, neutralizando ele, eu tenho que botar um pouquinho de vermelho. Num contexto de fundo alaranjado, ele vai funcionar, se eu botar preto puro, vocês vão reparar lá na hora de fazer o quadro, ele vai ficar com uma cara meio de terra verde que a gente sente aqui, ó. Ali até que ficou bem no eixo, porque ele tem um tom mais frio aqui do lado, né? Mas aqui embaixo, tá? Ele fica com essa cara de terra de ciano esverdeado, né? Ele tem um caráter mais esverdeado, mas é mais por conta das vibrações, né, de quente que estão do lado. Então é isso, na verdade, o que está acontecendo, né? Quando ele vai desenhando com preto, se ele voltar com o mesmo laranja do fundo, dá esse terra de siena aqui, que fica com uma cara de esverdeado. Se ele não quiser a cara de esverdeado, em vez de dar aguadinha de preto, ele bota um pouquinho de vermelho nesse preto, prepara um marrom, aqui, ó, marrom no cavaleiro aqui também, tá vendo? Você vê que ele voltou com os laranjas aqui, olha que o laranja aqui, como é que fica com a cara meio de esverdeado, né? Antes de aqui tem um cena mais central, mas aqui ele já ficou com a cara de esverdeado. Então,
Esse próprio laranja que volta ali, ele escurece com preto e volta com laranja, né? Vai derivando disso um siena, né? Mas esse laranja tiver um pouquinho mais de amarelo, começa a puxar tons mais verdeados. Se ele tiver um pouquinho mais de vermelho, também se mantém mais no centro. Em vez de acrescentar o vermelho no preto, você pode preparar um laranja ligeiramente mais avermelhado. Beleza. Então, mas a gente estava vendo que estamos ainda no movimento do escurecer e voltar com o próprio laranja. Mas se ele vem com essa aguadinha de preto aqui e começa a voltar com brancos em cima dessa aguadinha de preto, o resultado vai ser um cinza frio e azulado, que vai ser destacado, valorizado, inclusive, por conta do contexto que ele está sendo aplicado, que é um fundo alaranjado, né? Então vai vibrar bastante como um cinza frio e azulado, quando ele aplica esse... Então, a lógica aqui, vem desenhando com preto, sujou com branco, vai dar o cinza frio, que é o oposto complementar. E repara, gente, que está no mesmo tom de claro escuro, tá? Isso aqui, ó, esse tom aqui, né? Cadê? Então, mais um acetato aqui. Esse tom aqui está no mesmo tom desse laranja que está ali embaixo, tá? É o exato mesmo tom de claro escuro, né? Ele está no mesmo tom de claro escuro porque ele escureceu e voltou, em vez de iluminar com laranja, iluminou com o próprio branco, dá um cinza frio azulado. Então, aqui, ele tem, na verdade, uma tensão entre cores complementares, né? Nessa região aqui, ele está trabalhando uma tensão entre as cores complementares, que são opostas ali, e está fazendo justamente esse caminho da dinâmica de luminosidade, né? Ele escurece, vai lá para o preto, e sujou com branco, o resultado vai ser esse cinza frio e azulado. E a luz? Ora, aqui a gente vê que tem amarelo com branco, né? Não é um branco puro. Se ele está com o branco puro, o resultado disso começa a ser, aqui a gente sente que tem bastante amarelo, tem amarelo aqui, né? Tem amarelo ali embaixo, né? E seria o quê? É o eixo ali de claro escuro dos laranjas, da figura, né? Da encarnação tradicional da figura humana, que o Tiziano já trabalhava lá atrás, né? Voltar com o amarelo e branco na hora de iluminar, ele permanece com uma luz quente, né? Então, essa luz aqui em volta desse cavalo, tem um cara segurando o cavalo ali, o cavaleiro está descendo, está subindo ali, né? Formando ali um triângulo, né? Em volta desse cavaleiro tem esse movimento ali de ascensão dessas luzes, né? Que apontam e que são quentes, né? E vem quente até aqui, esse leão aqui que está do lado, né? Também está nesse mesmo ritmo de calor. A gente sente aqui, ó, o amarelo com branco, né? Agora, esse mesmo amarelo com branco bateu em cima de uma área assim, que tem um pouquinho, ou assim, né? Que tem um pouquinho mais de preto, começa a dar tons mais esverdeados, aí já começa a entrar, a funcionar, né? Na direção dos frios. Tá dando para entender a mecânica? Tá, né? Ora, deu uma aguadinha de preto, se eu sujar com branco dá cinza frio e azulado, é uma dinâmica de luminosidade, e da máxima escuridão eu posso voltar também com laranja da terra de siena, mas se voltar com amarelo dá verdes, né? Aqui tem um pouco de verde, ali, a gente viu aqui no próprio cavalo, tem uns tons mais esverdeados, aqui no chão, né? Começa preto, ou seja, ele está puxando, saindo do calor alaranjado do ponto de partida, indo na direção do azuis e esverdeados a partir desse movimento de escurecer e clarear, que é o movimento de desenhar, né? Isso é na tela, tá? Não precisa ser necessariamente achar essas cores na palheta, não. Você dá a guarda e volta iluminando, escurecer e clarear é desenhar, né? É fazer o desenho, desdobrar o claro escuro do quadro, e nesse movimento a cor vai surgindo. Essa luz de baixo é mais quente porque tem um pouco mais de amarelo do que aquela lá em cima, que é mais quebrada, é mais neutra mesmo. Tá? A mecânica está aí, é o ponto de partida, né? Ele, em geral, começava mais ou menos. O Rembrandt varia, né? Não vai começar todos os quadros da mesma maneira. Mas, em geral, ele serve assim de eixo da lógica de processo dele. Tem aqui, tá? Vamos complementar aqui só rapidamente com uma reflexão sobre a composição.
A gente viu que os escuros fazem isso aqui, né? Vem para cá, passeou, veio descendo nessa diagonal aqui, aí voltou com o branco, dá aquele interessante de destacar esse frio azulado ali, porque isso acontece logo no início do processo da composição. Ele já encontra uma tensão de cor oposta e complementar ao ponto de partida dele, logo ali no início do processo, né? Ele já vai indicando ali onde vai ter a maior tensão de cor. Então, ele já está buscando ali essas tensões de claro escuro para um lado e de cor para o outro, né? Já está apontando, já está acertando ali o que será essas duas dinâmicas de composições principal, né? Então, ele vai lá para cima, a tendência é fazer isso aqui, a luz fazer isso, mas a gente sente que ele escapou aqui nessa diagonal também, né? Tá vendo? Tem um escuro que faz isso aqui ele deixou respirar, veio para trás do cavaleiro ali, aqui tem umas linhas aqui que vão nessa direção, quer culminar ali, destaca bastante o próprio pé do cavalo ali, né? É um fluxo que faz isso aqui, né? Querendo ir nesse sentido compositivo ali, que transpassa ali no meio da confusão. E aqui ele tem uns neutros, tá? Além dessa dinâmica de luminosidade, que sobe e desce para mudar o matiz da cor e fazer o claro escuro dele, ele trabalha também uma dinâmica de saturação, porque na medida em que ele mistura, esse camarada aqui, por exemplo, né, misturou o laranja com preto para desenhá-lo, ou esse cavalo aqui, né? Sujou com branco essa área, o resultado disso é terra de cena com branco dá o neutro, né? Dá aquela laminha, aquela cor indefinida, aquela cor que está passeando por aí também. Não tanto, né? Aqui eu tenho um pouco, né? Ali eu tenho também, né? É o que? É o siena, né? O laranja já misturou com preto, mas sujou com branco. Essas coisas vão acontecendo. O importante é vocês terem clareza dessas variações para tentar aproveitá-las, né, durante o processo, né? E saber como, pô, ali não quero que seja quente, não quero que seja frio, e você verifica-se também que sob o fundo laranja é quente, né? Então o movimento principal é dos frios. Então o jogo de quente e frio também é um bom mecanismo de raciocínio de cor sobre esses fundos laranja, né? Pensar o que vai ser quente e o que vai ser frio. Ou seja, o meu contexto é todo quente, começa pelo quente mesmo, desenhando ali, mas já imaginando, né, onde é que vão estar as áreas de mais frio, porque elas é que vão ter grande peso visual em termos de cor dentro da estrutura de composição. Quando não é uma coisa nem outra, aí a laminha, é o neutro mesmo, o neutro absoluto que vai ser o mais relevante ali, não indicando, né, não apontando nem para um lado nem para o outro. Vamos dar uma olhada agora num quadrinho pequeno, uma paisagem dele. Esse a gente ainda não viu. Esse quadro é pequenininho, tá? Ele é mais ou menos do tamanho de uma folha A4, essas folhas de impressora, né? É sobre madeira, é um quadro pequeno, e ele vai seguir o mesmo processo, né? A gente vê aqui na parte toda da parte superior, que respira ali o fundo, ele usou um pincel de cerda dura, que meio que arranha ali a tinta diluída, né? Respira, e deixando respirar ali o fundo laranja amarelado, né? Um pouquinho mais amarelado. É esse laranja daqui, tá? Aqui é o fundo mesmo, tá? Mas aqui o fundo mesmo é a madeira, a ponto de partida que está respirando, e ali também, né? É uma aguadinha de preto sobre esse fundo alaranjado ali, que serve de ponto de partida. Aí ele dá uma aguada de preto, se ele sujar com branco, começa a dar esses cinzas frios e azulados aqui, tá? Aqui. Escurece para um lado, voltou com o branco, dá o frio dele. Então, é aquele movimento de passagem entre o quente e o frio, nesse caso aqui, indo pela escuridão. E do outro lado também, tá? Indo pelo extremo da luz, né? A gente tem nessa região daqui um amarelo misturado com branco, faz uma divisão ali, tá vendo? Que é uma divisão estritamente cromática, não tem variação de claro escuro nessa brincadeira, né? Se jogar no preto e branco, a gente logo vê que
que é o mesmo tom, né? A luz quer fazer esse movimento, né, de entrada para cima daquela estrutura daquela árvore, aí ele vai fazendo aquelas passagens, aquelas coisas bem que o Rembrandt gostava, né? Mas não tem divisão alguma aqui em termos de claro-escuro, a divisão é estritamente cromática, né? A cor é que separa a árvore do azul do fundo. Então, na mais alta luz, ele faz aquela passagem entre o quente e o frio, né? Está desdobrando essa passagem entre o quente e o frio, tanto pelo escuro para um lado, quanto pela luz para o outro. Ora, se essa mesma aguadinha de preto, você vê que é um movimento de ir e vir, né? De desenhar, né? Aqui ele deu a aguadinha de preto e voltou com branco em cima. Aqui não. Aqui respira o próprio fundo alaranjado, que é o branco direto, sem a aguadinha prévia de preto, que úmido sobre úmido, tá? Sem esperar secar, tá? Se ele não der essa aguadinha, foi direto com branco em cima do fundo alaranjado, um branco até meio diluído, resulta nesses quentes aqui que a gente sente nessa região, né? E então, nessa parte toda superior, é moleza, né? Dá uma aguada, voltou com branco da cinza, se não der aguada de preto primeiro, eu encontro uma luz mais quente, né? Não chega a ser misturada com laranja, que resultaria num calor mais intenso ainda, mas é uma luz quente que está acontecendo ali. Agora, se em cima desse preto, ao invés de voltar com brancos, ele voltar com os amarelos, ocres mesmo, né, aqui no caso, ele tem todos esses tons de verde, né? Aqui, né? Isso é um mero processo, tá? Tem até uma torrezinha ali, né? Aqui é que ele faz a passagem, né? O preto lá, voltou com branco, dá o cinza frio, você volta com ocre e dá esses tons mais de terra verde, né? E aí ele deixou meio ralo, veio com um marrom aqui, lembra? Aqui não é preto só esfria o laranja, transformando ele num ciano, né? Aqui ele veio, então tem que botar um pouquinho de vermelho. Aqui ele botou um pouquinho de vermelho, né? Ele veio exatamente nesse eixo do marrom ali, tem uma faixa ali, é um dos poucos locais da composição onde o vermelho é acrescentado, né? Além do fundo, claro, que a laranja tem vermelho, né? Mas o fundo misturou o vermelho com o preto, o resultado é um marrom, ele meio que separou. Então, aqui tem uma passagem entre um marrom dá um escuro quente e o terra verde um escuro frio, né? Então, tem uma passagem aqui, uma divisão aqui entre jogo de quente e frio lá embaixo, na mais alta escuridão. Aqui é o fundo laranja, daqui a pouco volta com cinza na aguinha ali do lago também, criando uma tensão de cor ali, aquela mesma tensão que a gente viu lá no quadro anterior, né? Que tem um laranja do lado do azul, ele coloca aqui na base dessa divisão, e que tem grande importância, inclusive, na estrutura do quadro, na estrutura da composição do quadro, ele coloca essa mesma tensão de cor ali, que também está num tom de claro-escuro muito próximo, né? Essas duas áreas aqui têm um tom de claro-escuro muito parecido, né? Então, a gente mais ou menos viu a mecânica, né? Vamos aqui para esse lado agora. A gente tinha falado daquele marrom, ora aqui a gente sente um calor também, né? Por exemplo, aqui, né? Esse terra de siena daqui se comparado ou esse aqui, ó, esse das árvores, né? É meio amarronado. A gente sente um calor nele, né? Não é preto puro. Preto e laranja resultariam, na realidade, em terra de siena mais centrais, como esse aqui do caminho, né? Esses aqui, aí estão mais no eixo mesmo. Ali não, ali a gente sente um escuro quente, né? Esse aqui está mais no centro também, né? Ali naquelas árvores em cima do casario, a gente sente um escuro quente, que é o marrom, né? Está aqui também, e aí vai seguir até achar aquela faixa lá que a gente tinha visto do outro lado da composição, tá? Essa de cá, né? Vai seguir ali até aquela região ali, né? Mas esse núcleo aqui é interessante, porque você vê, ele veio com preto, voltou com um laranja mais amarelado, começa a dar um terra de siena mais esverdeado, entrou com o preto, voltou com o branco, dá os mesmos cinzas frios e azulado. Aqui a gente tem verdes mais vibrantes, ali a aguinha ali já volta um cinza frio bem luminoso, né? Aqui está mais um cinza médio mesmo, mas ali é uma luz alta, né? É uma luz mais forte que está ali naquela divisão.
e ali no meio tem um barquinho, debaixo da ponte, né? Tem uma camaradinha ali, é um quadro pequeno, isso aqui é maior do que o original, até com esse zoom que a gente deu, né? É tudo muito levezinho, assim, muito rafiado, né? Não é muito desdobrado o desenho, até pela própria dimensão do quadro, mas é muito bem craneado. E aqui a gente sente essa ampla variação de um terra de cena mais central, aqui é mais esverdeado, né? Então, o que é isso aqui? Laranja e preto dá os cenas mesmo, né? Que seria dessas árvores aqui, essa região daqui, né? Aí a gente sente esses cenas mais centrais. Se esse laranja tiver mais amarelo, começa a puxar esses cenas mais esverdeados, né? Tem aqui, tem ali, ali vibrou até com mais intensidade. Então ele começa a desdobrar esse movimento de escurecer e clarear. Ora, escurece com preto. Aí a lógica é essa, né? A gente vai ver na sequência aí de outros pintores seguindo essa mesma lógica. Escurece com preto, volta com branco, dá cinza fria do lado. Se volta com amarelo, dá verde. Se volta com laranja, dá o siena, que é a ausência de cor. Então o preto serve como uma espécie de baliza ali. Se volta com vermelho, dá os marrons, os escuros quentes. Então serve de baliza ali, de movimento. E se sujar esse marrom com um pouquinho de branco, dá violeta. Não é o caso aqui, porque não tem nenhum. Mas em outros quadros, não. Ele vai, se pegou esse marrom, deu uma aguadinha, voltou com branco, aqui começou, mas não dá nem para dizer que é, porque não está explícito, né? Mas a mecânica seria essa, né? Escurece, clareia e vai desdobrando a cor. E nas luzes mais altas ele faz essas passagens também. Repara aqui, amarelo ocre com branco, tá nesses galhos todos aqui. Aqui já tem um laranja com branco, né? Que dá esse tom mais rosado, que a gente sente essa divisão. Então, vamos voltar lá no todo. Agora a gente já viu mais ou menos o processo, né? O movimento, como é que a coisa a mecânica, né, de gênese da imagem, como é que isso vai se desdobrando, e vamos dar uma olhadinha na ideia plástica do quadro. Ora, eu tenho uma ponte ali, tudo tem de estar apoiado nessa grande horizontal, né? E aí vem as verticais ali, que sendo casaria, as árvores, aquela torrezinha lá atrás, as coisas querem meio que ser apoiadas em cima daquela grande horizontal. Só que a gente sente uma certa força de campo aqui, né? O movimento que vai para cá, na direção desse barquinho ali debaixo da ponte, e a luz bate aqui nessa região, né, em volta do barco, né? Tem aquele verde que a gente viu e aquele cinza frio, né? Bate ali e sobe, tem até uma faixa aqui, né, de um tom mais amarelado, que se destaca ali, quebrando o frio azulado do céu e linkando os tons mais esverdeados dessa árvore com aquele grande vazio escuro ali no fundo que a gente viu, que é o ponto de partida, né? Então, tem um fluxo que faz isso aqui e vem para cá, né? Uma seta que faz esse movimento. Isso em termos de quê? O que determina esse movimento? Aqui é o jogo da luz, né? É a luz que faz esse movimento, mas a luz, aqui já é um jogo de linhas e tensão de cor, porque aqui eu tenho uma tensão de complementar que apoia essa linha de cá, né? Então, aqui já é um jogo mais de linhas e de cor, né? Mas na árvore propriamente dita, que é um tema principal da paisagem, né? É o próprio jogo da luz. Então, mas a luz faz isso aqui, ela vem da esquerda para a direita, né? Ela bate ali, bate provavelmente, isso eu acho bem interessante nessa composição, uma sacada muito genial. A luz a gente sente que está ali por trás, bateu no rio que está escondido por essa ponte, né? Naquela água ali do rio, e volta para cima. Então, tem uma presença aqui atrás dessa área da ponte, né? De uma luz que está ali oculta, que participa da composição mesmo que ele não tenha colocado. Né? Então a luz vem, bate ali no rio e volta, fazendo esse movimento, né? Que é independente, na realidade, do jogo das linhas e da cor também, né? Porque essa luz é fria aqui, é mais amarelada, é mais quente aqui, é mais alaranjada acolá. Então são ritmos separados que estão funcionando, né, na estrutura da composição. Pode parecer complexo, mas não é. Vamos imaginar aqui, vamos pensar. Ora, na época do Rembrandt, a ideia plástica era muito ligada à questão do claro-escuro.
Então, o que ele deve ter imaginado? Vou começar com esse céu luminoso ali, vou atropelar ali a estrutura da minha árvore, vou entrar para dentro dela, reduzindo o peso entre a forma e o fundo, né? A linha de contorno se destaca um pouquinho aqui do outro lado, né? Aqui já é cinza médio, tá vendo? Ali também, aqui também. Então, quem tem mais peso visual na brincadeira, em termos de tensão de claro escuro, é aqui no meio, né? Esse desenho desse galinho aqui, esse galhado aqui. O preto quer fazer o quê? Ele quer vir aqui, meio que criando uma trama ali, criando um padrão de meio diagonais, entrou ali para dentro, subiu lá, está querendo fazer aquele fluxo ali, naquela mesma diagonal. Ora, aquela luz atravessou ali, depois pulou para o outro lado e, de repente, ela vira uma linha aqui, né? Sente uma linha aqui também, nessa mesma diagonal que a gente estava perseguindo, né? Que repete essas outras, né? Essa de cá dialoga com essa, com essa, com essa, né? E com esse fluxo de escuros que quer fazer esse movimento aqui. E com esse telhado, e com essa linha, e aí aqui ele morre voltando para um tema mais na horizontal. Então tem um padrão de diagonais aqui, estabelecendo um sentido. A luz, é claro, apoia isso, né? Fortalece isso, mas o fluxo de escuro quer, como é que eu vou dizer isso? Ele quer ser mais horizontal, né? Do que na diagonal. O escuro quer passear por ali, vir descendo, vir para cá, descer para cá, quer permanecer aqui na diagonal. Só que ele vai esbarrando, criando, por conta do jogo de claro escuro, vai criando essas linhas na diagonal ali que vai ajudando a fazer esse movimento da luz nesse outro sentido. Então a gente tem aquele fluxo lá. Agora, quando o olhar bate nessa composição, a gente é logo levado a perseguir esse caminho aqui, né? Indo na direção da ponte ali, aí chega ali, sobe pela ponte, vir para cá é difícil o olhar vir para cá, né? O olhar é conduzido para lá. Então, realmente essa cunha aqui é muito importante dessa estrutura da composição. O que mais que a gente pode apontar aqui? Olha, eu tenho um barquinho aqui que funciona como um ponto de estabilidade, um ponto de chegada. Tem também ali dentro envolvido ali pelo um verde luminoso e um azul luminoso. E para rimar com essa grande curva aqui, ele ainda bota esse barquinho aqui. Esses caras também funcionam como uma espécie, tem uma dinâmica mais em curva, né? Que dialoga ali com aqueles pretos, né? Que criam um pouco esse. Aqui tem essa reta aqui, mas ele puxa para cá, vai para lá, ele dá aquela bagunçada para dar mais naturalidade na forma dele, né? O fato é que tudo aí está sendo buscado no sentido separado, em criar ritmos separados, de claro escuro, luz e cor, e o fundo laranja é excelente para isso. Começa da maneira mais simples, pensando no jogo de claro escuro, né? Nossa hipótese de trabalho principal aqui, qual seria, né? Começa de um laranja, vai trabalhando um jogo, desenhando a mesma lógica do que a gente viu antes, né? O início não é exatamente a cor. Nós começa desenhando mesmo, com preto para um lado, luz para o outro, vai brincando ali com claro e escuro, sabendo que, ora, se essa guarda de preto misturar com branco, eu já posso até apontar ali, se a gente for seguir essa hipótese do Rembrandt, né, já encontrar ali tensões de quente e frio. Ele achou aqui, por exemplo, né, a gente já tinha indicado isso, né, aqui e aqui também, né? É uma luz quente do lado de uma luz bem fria, né? Aqui está no cinza médio, ali está na luz mais alta, e no escuro ele vai também azul e laranja não. Aqui um pouquinho, pode ser, mas aqui na luz e no cinza médio é que são mais explícitas essas localizações dessas tensões complementares. Mas são coisas que vão. A própria composição, né, a próprio motivo que vocês escolheram vão indicar ali quais seriam os melhores locais para isso acontecer. Mas fica de olho, né? Fica de olho e tenta aproveitar, né? Juntei a guarda de preto com branco, dá o azul, se for amarelo, dá outra coisa. Se não quiser cor nenhuma, volta com o próprio laranja, que vai dar o siena, e assim vai se desdobrando uma ideia de composição. Beleza. Alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida até agora?
Já temos 50 minutos de aula, eu vou dar um intervalo. Não quero que fique muito cansativo nem para vocês, nem para mim. A gente tem mais algumas coisas para ver, eu vou dar uma misturada aqui, tá? Vou jogar uns modernos, depois eu volto para outros quadros do Rembrandt, e a gente vai dando uma olhadinha de maneira mais dinâmica. De todo modo, esses dois eu acho que são ontológicos, né? São, assim, dois quadros que representam bem o processo do Rembrandt, que variava, né? Não era só nessa mecânica, mas essa mecânica ele repetia muitas vezes, e, e que representam bem as possibilidades de desdobramento sobre o fundo de cor. Né? No caso, ele escolheu laranja, mas a mesma lógica, você pode alterar a cor e seguir, né? Seguir com outros fundos de outras cores, seguindo esse mesmo princípio. Qual é o seu princípio? Cortando cinza médio. Então, eu posso separar o ritmo de luz e sombra. Então, no estudo, no desenho, vamos nessa. Vamos preparar um fundo intermediário, nem claro, nem escuro, um fundo de um cinza intermediário, que eu possa fazer desenhar com a minha luz para um lado e com o meu escuro para o outro. Onde os dois entrarem em cruzamento, né, onde os dois se encontrarem, vai ser um local de grande peso e tensão de claro-escuro dentro da estrutura do quadro. Aí você já aponta ali o que vai ser a composição de claro-escuro e na hora do quadro começa a raciocinar o que pode ser desdobrado em termos de cor. Na hora de fazer o desenho, esse desenho intermediário, já dá para ir ensaiando ali, né? O bora, se eu cruzar esse ritmo com esse, aqui vai ser, eu tenho embate de preto e branco, eu não tenho cor nenhuma. Mas se eles se misturarem, é um local que eu posso puxar a cor oposta e complementar ao fundo laranja, se for o caso, né? Então, o fato é esse, né? Qualquer fundo de cor liberta o claro escuro para um lado e para o outro e empurra o processo todo na direção oposta e complementar à cor que serviu de ponto de partida. No nosso caso aqui, que a gente está observando, é o laranja, então é tudo empurrado na direção dos frios azulados, né? Mas, assim, a base, em termos de conceituais, em termos de raciocínio do processo, teoricamente falando, seria essa. Beleza?